Você sabe o que é clonalidade? Clonalidade é a mesma coisa que malignidade? Meu nome é Laís Teixeira, eu sou médica hematologista do SofosMed, esse canal que traz conteúdo sobre hematologia, oncologia e cuidados paliativos. Aproveite e siga a gente, acompanhe nossos vídeos e ajude a gente a crescer. O que eu vou falar hoje é sobre clonalidade, especificamente na área de hematologia. A clonalidade ela surge a partir de uma vantagem de uma célula ancestral. Ela tem uma seletividade, uma vantagem sobre as outras células. Ela vai fazer, então, que as células derivadas dela tenham uma identidade que a gente consegue relacionar a essa célula ancestral e isso vai trazer uma vantagem, por exemplo, de multiplicação, proliferação dessa célula. Na hematologia maligna, isso ocorre através de mutações que levam a um processo seletivo dessas células que elas adquirem a vantagem de proliferação, de não diferenciação e também de resistência à apoptose. No nosso organismo, num processo normal reacional, nós somos estimulados através de citocinas a produzir diversas células. Então a gente chama isso de uma policlonalidade. Doenças imunes podem levar a isso, processos inflamatórios, e muitas vezes podem ser detectados através da eletroforese de proteína, que vem aí uma policlonalidade. Na hematopoese clonal, a gente já tem uma única célula ou poucas células levando à expansão. E isso leva à redução da diversidade celular, da funcionalidade, e ela traz esse espectro aí de benigna, que a gente chama de pré-maligna e maligna. Então, alterações hematopoéticas clonais podem ter significado indeterminado, podem ter associação com citopenias ou podem ser verdadeiramente doenças oncohematológicas como leucemias ou como a mieloma múltiplo. A gente pode ter alterações, mecanismos genéticos que levam a essas alterações na clonalidade. Na hematologia, isso é muito bem identificado. Nós temos as mutações, que são a SXL1, nós temos o TET2, nós temos o DNMT3A, que estão relacionados à clonalidade. Nós temos também rearranjos que tem um BCR-ABL, que é relacionado à leucemia mieloide crônica, e também tem outros fatores epigenéticos aí que podem levar à clonalidade dessas células. Importante salientar aqui que nem toda mutação leva à clonalidade. Então, nem toda alteração vai levar a câncer. Isso não é sinônimo. Então, a gente pode ter uma alteração que dá uma vantagem seletiva, mas não é capaz de levar a uma expansão celular. Para exemplificar a clonalidade na hematologia, eu vou falar um pouquinho sobre a leucemia mieloide aguda. O que é que acontece na leucemia mieloide aguda? A gente tem aquela célula primária que deu origem à expansão, na verdade, uma célula que adquiriu essa vantagem seletiva, mas ela por si só não seria capaz de expandir o suficiente para levar a doença e alterações, outras que causam a leucemia. Durante a sua expansão, tem subpopulações, que sofrem alterações, outras mutações, e a gente tem os subclones que ajudam a essas células a predominar em relação às outras e fazer assim se transformar na doença. Então a leucemia é uma doença heterogênea, ela não tem um clone só. Quando a gente vai estudar essas células, elas têm, por exemplo, uma porcentagem que tem uma mutação do FLT3, tem outras que não têm essa mutação do FLT3, mas na sua origem aquela clonalidade já existia em todas as células. A gente sofreu uma mutação secundária que foi responsável para uma transformação da doença. Isso é importante a gente saber porque existem subclones, que podem levar a uma expansão após serem expostos a um tratamento como a quimioterapia. Então, uma subpopulação resistente àquela medicação, ela se expande e leva à recaída da doença. Essa dinâmica vista na leucemia aguda, na leucemia mieloide aguda, já não é vista assim na neoplasia mieloproliferativa crônica, que a gente tem mutações graves, temos a calreticulina, a mutação JAK2, o MPL, que são relacionadas às doenças mieloproliferativas crônicas e que geralmente têm um comportamento mais aí estável longitudinalmente. Já nas neoplasias linfóides, nós temos os rearranjos da imunoglobulina,
dos receptores de célula T, que faz a gente avaliar a clonalidade dessas células e que muitas vezes são utilizadas para segmento clínico de doença mínima mensurável, né? Então, são rearranjos específicos nessas células que vai levar a gente a identificar a clonalidade. Nós temos alterações também pré-malignas e, na verdade, alterações laboratoriais que não têm um significado definido. Nós temos as citopenias de significado determinado, em que esses pacientes têm mutações, geralmente adenine, T3A, TT2, ASXL1, em que existe uma citopenia associada. Então, esses pacientes têm um risco maior de evoluir para uma síndrome mielodisplásica, por exemplo. E nós temos a hematopoiese clonal de potencial indefinido, em que a gente tem essas mutações, os pacientes não têm citopenias, mas que a gente vai precisar observar a evolução. E essas alterações mutacionais têm sido cada vez mais estudadas e têm sido até relacionadas com doenças cardiovasculares. E qual o método que a gente utiliza para identificar a clonalidade? Então, a gente lança mão de estudos genéticos, isso citogenéticos, na verdade. Então, tem um cariótipo que ele faz avaliação cromossômica, então a gente vê aí translocações, monossomias, trissomias. A gente também tem o FISH, em que é direcionado para uma mutação específica, ele vai estudar aquela mutação em que você, então, tem que ter na mente qual a doença que você está estudando. Uma mutação que pode ser estudada por FISH é o PML rara, por exemplo, que está relacionada à leucemia promielocítica aguda. E nós temos também o PCR, que é o estudo do rearranjo, por exemplo, da imunoglobulina relacionado a doenças linfóides B e as alterações relacionadas a receptores de células T, então, associadas às neoplasias linfóides T. E hoje em dia, a gente tem evoluído muito na tecnologia e um novo método que tem sido cada vez mais utilizado é o Next Generation Sequence. Então, esse método ele faz uma análise simultânea de diversos genes para a identificação de mutações pontuais. Muitas vezes existem mutações identificadas que não necessariamente têm um significado patológico, mas que nos ajuda aí a caracterizar melhor a doença e fazer o seu segmento ou até tratamento algo. Com esse estudo do NGS, a gente vai ter então a avaliação da frequência da mutação e pode ser utilizado também para uma avaliação, um segmento aí longitudinal desses pacientes. Então, compreender a clonalidade, ela vai ajudar na decisão clínica, no acompanhamento clínico. Então, ele é importante no diagnóstico, vai definir se aquela condição realmente se trata de uma condição oncohematológica, confirmar, né, a natureza neoplásica. Além disso, vai servir para a gente fazer uma estratificação de risco, dizer se esse paciente tem um risco maior de recaída, definindo assim até o tipo de tratamento, como acontece na leucemia mieloide aguda. A gente também tem nessas mutações, nessas alterações clonais, estudos cada vez maiores sobre terapias-alvo nas mutações. Isso a gente já vê também na leucemia aguda. Temos medicações aí atingindo FLT3, atingindo IDH1, IDH2. E nós temos também a clonalidade sendo útil no acompanhamento desses pacientes, na doença mínima mensurável, vendo se esse paciente ele tem algum sinal de recaída de forma mais precoce. Então, se aquele clone ali ele está começando a se expandir no acompanhamento, isso faz a gente já estar mais atento ou até fazer medicações que agem nessa fase da doença e trazendo assim um cenário mais favorável de controle da doença para esses pacientes ser submetidos a tratamentos, por exemplo, um transplante de medula, que tem um potencial curativo. Então, como vocês podem perceber, a clonalidade ela tem um impacto clínico direto e está sendo cada vez mais estudada as mutações associadas e que podem ser alvo de terapia, de segmento clínico e trazer aí uma chance de cura para esses pacientes. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e acompanhe a gente.